transfiguração do Senhor foi narrada pelos sinóticos, os três. Depois Pedro ainda vai contar, né, a sua carta, como a gente ouviu, vai ouvir na segunda leitura. São Mateus, na versão dele, valoriza essa manifestação de Jesus como o novo Moisés. Ele é a própria lei, ele é aquele que vai conduzir o novo povo de Deus para a nova terra prometida, que é o céu. A transfiguração foi um adiantamento da glória dos céus para esses três, para que eles tivessem coragem de compreender o que Jesus tinha acabado de dizer um pouco antes, que ele ia morrer, mas 3 dias depois ia ressuscitar. Porque para chegar à glória, né, do céu, é preciso passar pela cruz. Jesus, aquele que foi colocado num coxo, numa cruz, é o Deus verdadeiro que se vê na glória da transfiguração. E para nós, o que a gente tem a ver com a transfiguração hoje, né? Bom, primeiro que a gente crê nisso que foi dito, que foi contado, e a gente tenta aplicar isso também na nossa vida, imitar Jesus a tal ponto que ele nos transfigure. Quando o Vianney chegou a Ars, ela era uma, quando ele morreu ela era outra. Havia se transformado, se transfigurado. Quando o Vianney chegou, ele era um. Quando ele morreu, ele era outro. Tinha sido transfigurado. A tal ponto, né, daquela velha história conhecida. O ateu que o viu depois contou. Vi Deus num homem. O Vianney fala muito aos padres. É verdade. Como um santo casado fala muito para um santo, para uma pessoa casada, mas não é verdade que o Vianney fale só para os padres, porque a santidade é de todo batizado. E além disso, todo batizado é sacerdote, não ministerial, mas também recebeu esse munus de ser sacerdote. O munus é um dever, uma obrigação, como é do pai e da mãe cuidar do filho. Por isso é nosso dever e nossa salvação viver essa realidade do batismo, de santificar tudo o que a gente fizer. E vocês também, trabalhadores, trabalhar, cuidar da família, da igreja, cuidar da casa, se divertir. Tudo isso pode e precisa ser santificado. E vai ser, se for ofertado a Deus, vivido e realizado por amor a Deus. Isso foi o que o Vianney fez, isso é o que um pai e uma mãe fazem, uma dona de casa, uma professora, um vendedor precisa fazer se quiser ser santo. Qual foi o grande método do Vianney que ele usou para ser santo? Hoje a gente gosta de métodos, e é bom, é importante. Ele usou a oração, a penitência e a caridade. A gente já ouviu isso em algum lugar, né? Exatamente, na quaresma. São os exercícios espirituais da quaresma, mas não são só para a quaresma, são por no todo. Na quaresma a gente capricha neles. Como é que o Vianney rezava? Ele acordava às 2 da manhã e ia rezar. Também que ele dormia mais cedo, né? Quando ele conseguia, porque ele era atacado pelo demônio muitas vezes. Tu pode imitar o Vianney nisso também. Talvez não literalmente, mas marcar um horário para rezar todo dia, parar uns minutos, falar com Deus, só com Deus. A gente pode e deve fazer isso o dia todo, enquanto lava a louça, dirige e faz trabalho, sei lá eu, né? Mas, será que o marido não merece uns minutos só com a sua esposa? Os filhos não merecem uns momentos só com a sua mãe, seus pais? E Deus, será que não merece também uns minutos só para ele? Imita o Vianney na oração, medita o evangelho, pede ajuda para ele para tu conseguir. O Vianney ficava 16 horas no confessionário. O leigo não pode, lógico, ouvir confissão, mas pode incentivar os amigos a se confessarem. E, é lógico, podem se confessar com frequência, podem fazer um exame de consciência todas as noites, agradecer o que foi bom, pedir perdão pelo que não foi, ajuda para o próximo dia. O Vianney celebrava a missa todos os dias. Pode imitar o Vianney nisso também. E a missa todo domingo, quem sabe um diazinho a mais na semana, bom, quem sabe todos os dias. A missa te coloca lá no Calvário, na ressurreição, na transfiguração. Quem ama quer estar junto. O Vianney fazia penitência, jejum, mortificação. Imita ele nisso também. Faz um jejum, ao menos comendo um pouco menos, não toma café da manhã, fica sem comer doce, sem tomar café, refrigerante, dorme no chão ou dorme sem travesseiro, não come carne na cesta, fica um dia sem reclamar, não responde com agressividade à agressividade do outro. Tu está rezando pela conversão de alguém, do filho, do marido, do amigo, oferece a Deus jejum, penitência. O Vianney vivia a caridade, ele cuidava dos pobres, das crianças. E a providência nunca faltou para ele. Inclusive fez milagres. Algumas vezes o trigo, né, se multiplicou depois que ele ter rezado, porque não tinha mais como alimentar as crianças. Ajuda uma obra social que seja honesta na tua paróquia, escolhe uma família mais pobre para ajudar, tenta encontrar emprego para eles. Se tu é chefe,
trata bem teus funcionários, tenta descobrir o que eles precisam para ter um ambiente melhor de trabalho. Nem sempre isso envolve dinheiro, ou não muito dinheiro. O Vianney, ele dava catequeses. Imita o Vianney, aprende a doutrina da igreja, o catecismo, ensina, testemunha ela com a tua vida. E olha, nos últimos dias de vida do Vianney, quase já sem vida, ainda assim ele fazia o mesmo. Sentava e dali falava, quase sem voz, com gestos, olhares e lágrimas, sobre a grande bondade de Deus. O Vianney vivia os sacramentos todos, porque ele entendeu que foi assim que Jesus escolheu nos salvar, e foi assim. Imita o Vianney nisso também. Está unido a alguém fora do matrimônio? Se casa, meu filho. Jesus viu a união entre o homem e a mulher, viu que era boa e quis dar para ela um presente ainda maior. Elevou essa união a sacramento. É só no sacramento que vocês vão ser uma só carne. Porque só Deus pode unir duas carnes. E Deus fez desse sacramento indissolúvel, porque quer que vocês amem como Deus ama. E o amor de Deus, ele é indissolúvel. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode fazer Deus deixar de te amar. O sacramento do matrimônio é a imagem dessa união de Jesus com a igreja, da união de Deus com o ser humano. E o Vianney diz assim sobre essa união. Nessa íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de cera, fundidos num só, de tal modo que ninguém pode mais separar. Como é bela essa união de Deus com a sua pequenina criatura. É uma felicidade impossível de compreender. A vida do Vianney foi tão grande que por causa dele hoje é dia do padre. Precisamos muito de padres, porque são os padres que podem trazer Jesus para a terra. Isso nem a Virgem Maria pode mais. É o padre que perdoou nosso pecado, nem os anjos podem perdoar. Foi o padre que colocou Jesus no sacrário, que abriu o céu para nós no dia do batizado. Pode abrir o céu de novo a cada confissão e vai abrir de novo no dia da nossa morte. Pouco antes, não são dos enfermos. Meus irmãos, os padres têm defeitos, eles pecam. Porque o Senhor quis contar com homens. E por isso mesmo, os padres precisam de ajuda. A gente precisa ajudar os padres, cuidar dos padres, ter paciência, caridade com eles. Os padres precisam ter bem de carinho, de amigos, e inclusive de amigos que o amem o suficiente para corrigir e ajudar quando ele está errado. Mas não podemos perder de vista a grandeza do que Deus fez nesses pobres homens, dos poderes divinos que Deus quis dividir com os padres. Por isso a gente precisa retomar essa visão sobrenatural sobre o padre, ter amor à vocação sacerdotal, aos padres, aos seminaristas, rezar sempre pelos padres, pelo teu pároco. Quando o Vianney foi mandado para Ars, foi dito para ele assim, não tem muito amor lá nessa paróquia, procura introduzir. Se na tua vida está faltando amor a Deus, procura introduzir. Com certeza está faltando no mundo. Essa é a nossa missão. O Vianney não era o que o mundo chamaria hoje de brilhante. Não era um grande orador, nem um grande intelectual, nem tinha dinheiro e nem muita saúde. Como tantos de nós, talvez boa parte de nós, mas fez a vontade do Senhor, escutou. Quando ele estava morrendo, o povo dizia que era uma pena, porque o mundo ainda precisava dele, e ainda precisa que tu e eu sejamos santos. Quem podia dizer que o Vianney foi santo, porque eram outros tempos eram mais fáceis, só se esqueceu que o Vianney viveu o tempo da Revolução Francesa, e ainda se ouvia esses gritos da uma tão famosa frase, tão triste. A humanidade só será feliz quando o último padre for enforcado nas tripas do último rei. O Vianney foi santo não porque era mais fácil. Todos os tempos são difíceis. Talvez o nosso seja ainda mais fácil. O Vianney foi santo porque escutou o Filho amado e viveu a sua vida tentando imitar. A santidade é para todos os tempos, para hoje, para mim e para ti. A liturgia tem esse poder de trazer o momento até nós. Hoje a gente vai estar aqui com Pedro, Tiago, João e o Vianney, todos já transfigurados, nós ainda não. E veremos também um tipo de transfiguração, o pão que vai ser carne, o vinho que vai ser sangue, os alimentos sem os quais a gente não pode também ser transfigurado. Hoje o Senhor mais uma vez revela a sua glória para nós. Hoje mais uma vez o Pai nos envolve com a sua nuvem e nos diz para ouvir a igreja, ouvir Jesus, o Filho amado, e escutai-o.